Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre mapas de riscos, dando continuidade também à NR26. Por que fazer mapa de riscos, né? Os riscos ambientais, eles podem prejudicar o bom andamento dos serviços e tarefas. Portanto, eles devem ser identificados, avaliados e controlados de forma. A maior dificuldade no mapeamento dos riscos ambientais está na falta de capacidade de informação e subsídios técnicos para identificar, avaliar e controlar os riscos existentes dentro dos seus processos produtivos. Os benefícios do mapa de riscos. Para a instituição, ele facilita a administração de prevenção de acidentes e de doenças do trabalho. Há um ganho da qualidade e produtividade. Com isso, um aumento de lucros e informa os riscos aos quais o trabalhador está exposto, cumprindo assim os dispositivos legais. Para os trabalhadores, o mapa de risco propicia o conhecimento dos riscos que podem estar sujeitos, fornece dados importantes relativos à sua saúde, conscientiza quanto ao uso dos EPIs e contém ainda informações como o número de trabalhadores expostos ao risco e a especificação do agente ao qual eles estão expostos. O mapa de risco é representado graficamente através de círculos de cores e tamanhos proporcionalmente diferentes, que vão indicar riscos pequenos, médio e grande, sob o layout da empresa e deve ficar afixado em local visível a todos os trabalhadores. Aqui temos as representações em relação às cores. Então, no mapa de risco, o que for representado na cor verde irá representar os riscos físicos de ruído, frio, calor e vibrações, por exemplo. O que tiver representado na cor vermelha são os riscos químicos, como neblinas, poeiras, gases, vapores. O que estiver na cor marrom representará riscos biológicos, como fungos, vírus, parasitas e bacilos. Na cor amarela, os riscos ergonômicos, como por exemplo, imposição de ritmos excessivos, esforço físico intenso, trabalho em turno e noturno, levantamento e transporte manual de pesos. E o representado na cor azul são os riscos ambientais, como por exemplo, iluminação inadequada, arranjo físico inadequado, possibilidade de incêndio. Aqui podemos observar um mapa de risco, né, que seria a simbologia das cores. Então, no mapa de risco, os riscos são representados e indicados por círculos coloridos de 3 tamanhos. Então, aqui, por exemplo, olha, esses que estão representados na cor marrom, o círculo pequeno representa risco biológico leve, o médio, risco biológico médio e o grande, risco biológico grande. Dessa mesma maneira, ó, para todas as cores aqui. Então, temos também, ó, no vermelho, o círculo pequeno, risco químico leve, o círculo médio, risco químico médio e o círculo grande, risco químico grande. A mesma coisa para a cor verde, que representa os riscos físicos, a amarela, que representa os riscos ergonômicos, e a azul, que representam os riscos de acidente. Agora eu tenho alguns exemplos de mapa de riscos para apresentar aqui para vocês. Então aqui, ó, esse primeiro é do Habib's, então nós temos o layout do Habib's, e aí eu tenho os círculos representando cada um dos riscos aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, no salão de festas, eu tenho um círculo pequeno azul, então representa risco baixo de acidente. Aqui, ó, no playground, então eu tenho um risco pequeno verde, então representa um risco pequeno de agentes físicos e assim por diante, ó. Então estão representados os riscos nas cores e intensidade. E aqui do lado vocês podem observar qual risco físico que eu tenho. Eu tenho o ruído, eu tenho o calor e eu tenho o frio. Qual o risco químico que eu tenho aqui no Habib's? Então, eu tenho o risco químico está representado aqui, né? Qual é o biológico, o ergonômico e o de acidentes.
Então, esse é um dos exemplos de como pode ser montado um mapa de risco. Aqui temos um outro exemplo, ó. Então ele montou um pouquinho diferente. Então aqui ele não especificou, né, quais eram os riscos aqui, ó. Ele especificou aqui nessa tabela do lado. E aqui, por exemplo, ó, nesse círculo onde nós temos verde, marrom e azul, representa que temos os 3 tipos de risco aqui. E se o formato de círculo é grande, significa que esses 3 riscos são grandes nesse ambiente aqui ao qual ele está representado. Tá? Então, é uma outra maneira de se montar um mapa de risco. E aqui temos uma outra maneira ainda de se montar, ó, onde ele especificou, né, pelas cores aqui, quais são os riscos inseridos nesse ambiente. Bom, então são 3 maneiras diferentes de se montar um mapa de risco. Por hoje é só e até a próxima.